Bem, o objetivo desse vídeo é mostrar o que significa a palavra Deus e mostrar também que a diferença entre a palavra Deus e a palavra deuses. Vamos começar por essa última. Bem, a palavra Deus e a palavra deuses, na nossa cultura ocidental, que tem forte influência do cristianismo, e para mim está dentro da realidade isso que eu estou dizendo. A palavra Deus, ela se refere a um fenômeno. A palavra deuses a um outro fenômeno completamente diferente. Deus não é plural de deuses. Deus só é plural de deuses na gramática da língua portuguesa e nas gramáticas das diversas línguas latinas e etc. Mas não designam a mesma realidade. Os deuses são habitantes do mundo. Por exemplo, Odin, ou Wotan, são nomes diferentes do principal deus da mitologia nórdica. Odin não criou o universo. Quando Odin nasceu, ele, pelo menos de acordo com uma vertente da mitologia, né, porque às vezes uma mitologia pode ter textos diferentes, mas de acordo com uma vertente, ele era o terceiro filho do primeiro casal de deuses. É uma coisa mais ou menos assim, né? Existia um rio de fogo e um rio de gelo. O rio de fogo e o rio de gelo se chocaram e formaram o abismo. Dentro do abismo tinha uma vaca sagrada. Não sei como que ela apareceu lá. Aí a vaca sagrada ficava lambendo o gelo do abismo. E um dia a vaca lá dentro do gelo tinha um deus e uma deusa. A vaca lambeu e o deus e a deusa começaram a viver. E esses dois deuses, né, o deus e a deusa, eles começaram a ter filhos, mas o deus abismo comia os filhos desse povo. Então a vaca sagrada fez uma caverna para esses dois deuses, e esses dois deuses tiveram seus filhos ali, sendo o terceiro deles Odin. E Odin foi aquele que montou a revolta contra o deus Abismo e matou o deus Abismo. E aí, com a cabeça do deus Abismo, ele fez o sol. O mundo já existia, mas a nossa realidade humana, esse planeta que nós existimos, é, com a cabeça do deus Abismo, ele fez o sol, com o sangue ele fez os rios, os mares, com os pelos do deus Abismo ele fez as florestas. Assim, é até difícil imaginar como que é a cabeça de um abismo. Mas foi isso aí. E um dia, passeando no pântano, num lugar fodido toda a vida, existia lá uma árvore cheia de vermes. Se não me engano, foi o Odin mesmo que ficou com dó dos vermes e transformou os vermes em seres humanos. E falou com os vermes assim: cuida desses jardins, aí, ou seja, falou com os seres humanos. Bem, por aí vai. Essa é uma versão da mitologia nórdica. Existem. O assunto é mais complicado. Mas eu estou falando isso para mostrar que os deuses, eles já existem dentro de um mundo que já foi construído, de um mundo que já existe, muitas vezes um mundo que é infinito. Não teve princípio, não terá fim. E
Da mesma forma, os deuses da mitologia grega são, todos eles são forças que já estão no mundo. Eles surgem dentro do mundo. O mundo é superior a esses deuses. Esses deuses estão sujeitos ao passar do tempo, e alguns deles brigam, sofrem, e coisas do gênero. Totalmente diferente da concepção de Deus que vem do cristianismo. Deus no cristianismo é o criador do universo, ou seja, o nosso mundo não existia, teve um período que nosso mundo não existia, e Deus criou esse mundo. É um fenômeno completamente diferente. Uma coisa é falar de seres que surgiram dentro do nosso mundo. Outra coisa é falar de um ser que criou o nosso mundo do nada. Não criou da argila, não criou do pântano, mas criou do nada. Então, para início de conversa, deuses, a palavra deuses já deve ser jogada fora quando nós vamos falar do Deus cristão. Deuses diz respeito a uma outra realidade. Então, quando vamos falar de Deus, vamos usar apenas a palavra Deus no seu significado cristão, de acordo com a filosofia cristã, e não da teologia, mas da filosofia cristã. E o que é que significa a palavra Deus? A palavra Deus, ela equivale ao termo, na filosofia, ao termo ser. A filosofia se pergunta o que é o ser. A filosofia cristã também se pergunta o que é o ser. A teologia se pergunta quem é Deus, a teologia especulativa. Então, o que é o ser e quem é Deus é a mesma pergunta. Deus e o ser são palavras diferentes para designar uma mesma realidade. Agora, o que é que significa ser? Eu já notei que na língua portuguesa, os brasileiros, os alunos, eles têm dificuldade de entender a palavra ser. Eles associam ser com ser humano. Não é bem isso, não. A palavra ser, nesse caso, significa a própria realidade, a realidade total, aquilo que de fato existe. De certa forma, é a própria existência. Deus é a própria existência, no momento em que ela está existindo e possibilitando que os existentes existam. Ou seja, é a existência na sua ação presente, imediata, ou, sei lá, tem que refinar um pouco esses termos, mas eu estou tentando explicar de forma simples. E aí fica resolvido de uma vez por todas essa história que Deus não existe. A pessoa que fala que Deus não existe, ela está dizendo que uma determinada concepção de Deus não existe. É isso que ela está dizendo. E que Deus que é esse, que não existe? Aí pode ser o design inteligente, né, um Deus que resolveu criar um mundo como um ser humano cria um relógio. Bem, sei lá qual conceito de Deus que a pessoa está usando para dizer que ele não existe. Agora, o Deus cristão, por definição, ele é a própria existência. Então, falar que Deus não existe é falar a existência não existe, o que é um absurdo. E falar que Deus existe é falar que a existência existe, o que é uma tautologia. Então, não faz nem sentido perguntar assim, Deus existe? É uma pergunta sem sentido. Ela só vai ganhar sentido quando mudar o ambiente cultural do Ocidente, o cristianismo passa a ser perseguido, começam a surgir concepções esquisitas de Deus, Deus como sendo um ser grandão que construiu o universo, mas está lá na puta que pariu, não está nem aí para ser humano, não responde
oração e coisas assim. Bem, essas concepções de Deus, geralmente quando eu vejo sites de ateus que provam que Deus não existe, aquele Deus que ele está provando que não existe, eu não acredito nele não, gente. Os cristãos também não acreditam naquela concepção de Deus. Até agora eu não encontrei nenhuma concepção de Deus colocada por ateus que eu também não, eu sou cristão, que eu também não acreditasse. Então, os diversos conceitos de Deus dos ateus, eles não existem mesmo, não. Que lá é fábula, é fantasia. Agora, o Deus cristão é a própria existência. E aí, o termo Deus significa isso, a própria existência. Existe a possibilidade da palavra Deus ter a mesma raiz etimológica da palavra dia. Deus é aquilo que brilha, né? Mas até onde vai meu conhecimento, eu não sei se isso está confirmado, se isso foi uma hipótese que já foi derrubada, ou se ainda é levado em consideração. Mas a ideia, a metáfora é interessante. Deus é como um brilho, né? É como um sol. Não é à toa que várias culturas identificaram o sol com Deus. É claro que essas culturas sabiam que o sol era um símbolo de Deus. Só pessoas que não entendem muito de pensamento antigo, de mitologia, que acreditam que aquele povo lá acreditava mesmo que a bola no céu era um Deus. Não, a bola no céu é um símbolo de Deus. Então pode ser que a palavra Deus venha da palavra dia. O sol é como se fosse uma metáfora de Deus. Metáfora em que sentido? Bem, você está embaixo do sol, você enxerga objetos, né? Enxerga um carro, uma girafa, uma árvore. Como que uma pessoa enxerga o objeto? A luz do sol reflete no objeto, vem até no o olho da pessoa, se transforma em impulso eletroquímico ou bioquímico, eletrobioquímico, e com isso a pessoa enxerga o objeto, através do reflexo da luz do sol. Ou seja, a luz do sol possibilita o ser humano de enxergar os objetos. Enxergar o carro, enxergar a girafa, enxergar a árvore. No exemplo que eu peguei aqui, aleatório. Agora, se alguém destruir a girafa, destruir o carro, destruir a árvore, isso afeta o sol? Não afeta de jeito nenhum, o sol fica lá brilhando na dele. E se acabar a vida no planeta Terra, o sol fica lá na dele, não tem problema, a luz continua. Não faz a menor diferença, lembrando que isso é uma metáfora, né? Então a Terra pode acabar, que o sol fica lá, tranquilo, na dele. O ser é a mesma coisa, o ser é uma espécie de sol. As coisas que existem refletem o ser, refletem a luz que vem do ser. Os animais, vegetais, minerais, planetas, seres humanos, todos eles são entes. Entes é termo técnico. No português, a palavra coisa me parece mais compreensível, né? Existem coisas nesse mundo, tem animal, tem gente, construções humanas, carro, prédio, bem, floresta. Existe várias coisas nesse mundo. E o que são as coisas? Por que as coisas existem? Porque a luz do ser, ou seja, a luz do existir, ilumina essas coisas. Se, pegando a metáfora, se o Sol deixar de existir, aí acabou a Terra. Mas se a Terra acabar, o Sol fica na dele com a luz. Da mesma forma, o ser, ou seja, a existência, se as coisas que existem na Terra deixarem de existir, para a existência, ou seja, para Deus, não faz diferença. Vamos supor que não, o planeta deixa de existir, o Sol deixa de existir, o universo deixa de existir.
Deus, que é a existência em si mesma, para Deus não faz a menor diferença. Foi o universo que deixou de existir. Deus continua na dele, porque ele é a própria existência. Agora, se Deus deixa de existir, o resto vai com ele. Nós podemos dizer que uma coisa ela tem a existência em si mesma? Não. Por exemplo, um, um cavalo, ele concentra nele a própria existência, não. Por quê? Porque se você mata o cavalo, e se ele possui a existência em si, então a morte do cavalo significaria a morte do universo inteiro. Então nenhuma coisa nesse mundo, se uma pedrinha tiver nela a existência em si, você destrói essa pedra, você destruiu toda a existência. Você destruiu o universo inteiro. Isso é absurdo. Apenas o ser possui a existência em si mesmo. E as coisas do mundo recebem a existência do ser. Da mesma forma que os objetos do mundo só se tornam visíveis porque recebem a luz do sol. E, e por aí vocês veem como que o ateísmo é uma coisa esquisita, como que é um troço estranho. Por que esse pessoal... Bem, primeiro é totalmente irracional dizer que a existência não existe, né? Ou seja, nada existe, eu não existo. Isso que eu estou falando aqui não existe também, só faz o menor sentido. Aí a questão é saber o seguinte: por que o ateu ele quer negar a existência de Deus de toda forma? Bem, ele quer negar um determinado conceito de Deus. Mas mesmo se você explicar isso para um ateu, Deus é a própria realidade, Deus é a existência a si mesmo, é o doador da existência. Mesmo assim, ele não aceita, não. Por quê? Bem, mistérios, né? Vamos tentar descobrir por quê. Mas nesse primeiro momento, guardar essas duas informações. O Deus não é singular, da palavra deuses. Na hora de falar de Deus, você pode jogar os deuses fora. Deuses se constituem em outra realidade. E Deus é a existência em si mesma. Falar que Deus não existe é falar que a existência não existe. Então Deus existe, acabou. Aliás, é até incorreto falar que Deus existe, né? Ele é a própria existência, bem, né? E aquilo que existe na hora que está acontecendo é verdadeiro. Por isso que Deus também é a verdade, é o verdadeiro. Tomás de Aquino coloca na Suma contra os Gentios e na Suma Teológica também, que é uma forma de provar que Deus existe, é provar o seguinte: a verdade existe. Porque se alguém fala que a verdade não existe, ele está dizendo que é verdade que a verdade não existe. Então a verdade existe. Se alguém pronunciar a frase "a verdade não existe" e acredita que aquela frase é verdadeira, então ele está dizendo que existe uma verdade que está afirmando que aquela frase é verdadeira. Então isso aí não tem como sair disso. Então a verdade existe. E a verdade é o quê? É Deus. A verdade total. A verdade total é Deus. E, bem, aí ele desenvolve outros pensamentos para falar de Deus, mas nesse momento é isso. O que significa Deus? Deus é a própria existência. Deus é a própria realidade, mas a realidade última, a realidade que permite a existência de todas as outras realidades. Deus é isso. Então, vamos encerrar com essa história de que Deus não existe. Depois eu continuo.